O tema do nosso vídeo hoje é o livro Apocalipse e a importância de congregar. Também chamado livro Revelação, é considerado equivocadamente por muitos como uma sequência de relatos de tragédia. Todavia, ele é exatamente o oposto disso, ou seja, ele é a revelação do plano triunfante do Cordeiro de Deus e da sua igreja contra seus inimigos, a besta, a meretriz, o falso profeta, os incrédulos, o dragão e a morte. A Bíblia, iniciando com o relato de Gênesis, que culmina com o final apoteótico da vitória de Cristo. Antes de tudo, Apocalipse é uma palavra de encorajamento à igreja que passa pelo vale, pelo martírio, pela tribulação nessa viagem por este mundo. É o livro da Revelação um conjunto de narrativas que, ocorrendo em paralelo, declara que nosso Salvador vem para exercer o juízo e consumar sua vitória sobre seus inimigos em sua segunda vinda. Para os amilenistas, os que consideram o milênio o intervalo entre a primeira e a segunda vindas de Jesus, levando em conta que esse livro é carregado de simbolismo e diferentemente interpretado por outras linhas de interpretação teológica, como os preteristas e os futuristas, não comentarei aqui esse aspecto, porque foge ao tema abordado no presente vídeo. Caracteriza-se o Apocalipse, como toda a Bíblia, um livro cristocêntrico. No capítulo 22, verso 10, o anjo transmitiu a ordem de Deus para João não selar as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. No versículo 3 do primeiro capítulo deste livro, está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, em vez de ser um livro fechado, é aberto e deve ser lido em voz alta na Assembleia dos Cristãos, porque lendo e ouvindo o seu conteúdo já traz bênção para a igreja. É um livro repleto de símbolos, que são revelações para os salvos, e mistério de difícil compreensão para os ímpios. Ainda no verso 3 do capítulo 1, é dito que é um livro profético, e no capítulo 22, versos 7, 10, 18 e 19. Esquecendo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 7 é um número que representa perfeição e completude. No livro Apocalipse,
são apresentadas 7 bem-aventuranças, como lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Apocalipse 16, verso 15. Eis que veio como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 19, verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 22, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Este é um livro que nos adverte quão breve está a vinda de Cristo, conforme lemos em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, verso 10. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Isto não significa algo que tem que ser imediato, mas pode ser a qualquer momento, no Kairos, o tempo de Deus. Assim está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Isso é uma descrição do modo como virá nosso Salvador e do derramamento da sua ira sobre os ímpios. A palavra trono, aparecendo no livro Apocalipse 46 vezes, aponta para a soberania de Deus. Este livro não é enviado apenas às igrejas da Ásia Menor, na época de João, mas o número 7, indicando completude, nos diz que ele é dirigido a todas as igrejas, entendidas como assembleias locais de cristãos, e conforme está escrito, não limitado a um local ou época, a todos em mais épocas. Assim está escrito em Apocalipse capítulo 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 11, verso 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos
sejam postos em sepulcros. Apocalipse 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, ou seja, a falsa igreja, são povos e multidões e nações e línguas. Desejo agora tentar para o que nos mostram as Escrituras sobre as tribulações, os vales que passamos em nossa caminhada nesse mundo e a importância e necessidade de congregar, vigilantes e preparados, possamos em Cristo ser mais que vencedores, em meio à batalha espiritual na qual estamos, e sobre as dores que enfrentaremos, como as dores de parto, cada vez mais frequentes e intensas, a nos certificar, pelos sinais à nossa volta, da necessidade de usarmos armas espirituais nesse combate e erguermos nossas cabeças ao vermos os sinais que apavorarão o mundo com o aumento de sua intensidade e frequência para nós, indicando que próxima está nossa redenção. João capítulo 16, verso 33. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mateus 24, versos 4 ao 14. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os versos 15 a 28 do presente capítulo nos falam sobre a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versos 15 a 28. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Isso é uma referência a Antíoco, que profanou o templo judaico. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa.
não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. A segunda vinda de Cristo ocorrerá após a grande tribulação, como vemos em seguida. Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. E, logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas, entendidas como meteoritos, cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é uma referência ao arrebatamento. Como perseverar diante deste quadro? Em Mateus capítulo 24, verso 13, está escrito: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apenas mantendo o foco em Cristo, passaremos pela porta estreita. Nos lembraremos que somente nele teremos ousadia e forças para enfrentar a tribulação. Não esqueceremos que o sofrimento assim terá um fim. Do contrário, será eterno. Isto só é possível por meio da fé, e uma das armas espirituais para vencer esta guerra espiritual é alimentando a nossa fé, dom de Deus, estudando e ouvindo sua palavra em espírito de oração. A necessidade de congregar. Apocalipse capítulo 1, versos 10 a 13. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja, assembleias locais de convertidos a Deus pelo Espírito Santo. Assim, João viu a Cristo em meio à igreja. Ninguém verá a Cristo glorificado senão por meio da sua igreja aqui neste mundo. Por isso, necessário é congregar, pois a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, e como membros desse corpo, refletimos a luz do mundo, pois Cristo é a luz do mundo. Cristo é o candeeiro, a luz e a estrela, pois esta é o anjo da igreja. Como o livro Apocalipse usa a palavra anjo 67 vezes, sem referir-se a seres humanos em nenhuma delas, podemos ver que tanto candeeiros como estrelas se referem à igreja, corpo de Cristo. Nós, como membros desse corpo, somos também luzeiros, e o Senhor tem a igreja em suas mãos. Está assim mostrado o caráter celestial da igreja, e as assembleias de verdadeiros cristãos em seu conjunto refletem
o caráter celestial da igreja, tanto pelos seus membros, como pelos seus autênticos líderes reunidos em seu nome. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Como em todas as assembleias, o joio mistura-se ao trigo e Jesus apresenta a todos a oportunidade para arrepender-se dos seus pecados antes que ele volte como juiz. É tempo de voltar para Jesus, de arrepender-se dos pecados, aquecendo-se nele para curar nossa frieza espiritual, conversar com ele e sendo obediente à sua vontade e ensinamentos, deleitando-se nisso. A igreja reflete a luz de Cristo porque é seu corpo. Se alguém desligar-se do corpo de Cristo, não reflete a luz do Senhor, não ama e nas trevas está. Um membro amputado do corpo e não reimplantado, necrosa, morre, e no presente caso é a segunda morte. Já pensou sobre isso? Lemos em Apocalipse, capítulo 6, versos 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ao término do capítulo 7, a Bíblia mostra as glórias dos gemidos na volta do Senhor. Os ímpios, atemorizados, até a morte física buscam como refúgio, mas o que encontram é a morte espiritual, ou segunda morte. Ao contrário, os gemidos, a despeito da morte física, para sempre desfrutarão das bem-aventuranças da vida eterna. Já pensou em qual desses grupos você estará no fim do milênio, ou seja, no momento em que Jesus voltar como juiz? Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.